E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membros! Eu sou o Moacir e esse é o Tempo Forte, seu canal de podcast de da história da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai estar falando sobre o Wilford Woodruff, que é o nosso quarto profeta, presidente da Igreja segundo dia. A gente não falou muito sobre ele ainda, falou um pouco quando a gente falou sobre a poligamia, né? Verso e tal. Obviamente ele é a peça fundamental aí no término da poligamia, mas a gente vai conhecer um pouquinho quem foi ele. Ele foi presidente da igreja por 9 anos, né, de 1889 até 1898, quase virou um século. Hein? Quem estava antes dele? John Taylor. Quem veio depois dele? Lorenzo Snow. Outra coisa que eu lembrei sobre ele também, ele gostava de escrever muito diário, né? Ele escrevia bastante, tem muito registro, muito da história da igreja que tem hoje, graças aos registros que ele fez, né? Se são fiéis aos acontecimentos, aos fatos, a gente não sabe, mas acredito que muita informação sim, a gente só tem por causa dele. E quando que o Wilford foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos? Em abril de 1839, olha só, no início lá da igreja, na época de Joseph ainda, então ele ficou um bom tempo aí como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele nasceu em março de 1807, então um pouquinho mais novo que Joseph Smith, nasceu lá em Connecticut. Faleceu, obviamente, ali em 1898, que foi quando ele deixou de ser presidente da igreja, com 91 anos de idade. Não é fraco não, o Nelsinho passou ele já, né? Vamos dar uma olhadinha na lista de esposas desse cara? Pois é, se ele estava vivendo na época de poligamia, com certeza ele teve várias esposas. Dá uma olhadinha aqui na lista. Phoebe Whitmore, Maria Ann Jackson, Sarah Eleanor Brown, Maria Carolina Barton, Maria Max Gillis Webster, Clarissa Henrietta Hardy, Emma Smith, eita, deve ser outra, isso aí, Sarah Brown, Maya Sarah Delight, Eudora Young Dunford, é isso aí, a lista das esposas dele. Aqui está dizendo que ele teve 34 filhos, entre eles o Abraham Woodruff, a gente já viu sobre o Abraham. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a vida religiosa do Wilford Woodruff. Ele gostava dessa ideia do restauracionismo. Então, quando ele conheceu Joseph, né, as pecinhas se encaixaram. A gente sabe que Joseph não era o único que tinha essas ideias aí de restauracionismo, né? Tinha algumas igrejas já anteriores a Joseph que falavam: tem que restaurar, tá tudo perdido, tem que arrumar isso aí, né? Começar do zero, retrazer o que aconteceu antes. Então essa ideia era familiar a Wilford. Quando ele conheceu Joseph, só se juntar. Onde que ele conheceu Joseph? Ele conheceu lá em Kirtland, Ohio. A gente está falando aí de 1839, quando ele virou membro do Quórum dos 12 Apóstolos. O Wilford tinha conhecido Joseph 5 anos antes, né? Ali um pouquinho antes dele entrar no acampamento de Sião, 1834. Logo depois que ele foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, ele já foi enviado para a missão na Inglaterra, 1839 até 1841. Na época, inclusive,
do falecimento de Joseph Smith, o Wilford Woodruff estava em missão, né? Inclusive aquela missão, né? Pregando o evangelho e fazendo campanha eleitoral para Joseph como presidente dos Estados Unidos. Ele estava naquele grupo, né, de pioneiros que saíram de Winter Quarters, foram, né, para Salt Lake. Ele chegou em Salt Lake com a família dele em 1850. A gente sabe que os membros já tinham chegado um pouquinho antes disso. Ele chegou lá, trabalhou em algumas coisas sobre política, mas um cargo interessante que ele assumiu na igreja foi como historiador, né? Ele gostava de manter registros, então aí encaixou legal. Bom, além de historiador, ele também virou presidente do Templo de St. George, em Utah. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou aí, né, para trabalhar no templo, ele fez algumas modificações, né? Então, ele meio que padronizou as ordenanças dentro do templo. Tava meio bagunça, ninguém não tinha um padrão. Enfim, ele chegou e padronizou o negócio. E outra coisa importante também, ele que instituiu o lance ali de fazer uma ordenança em favor de outra pessoa, né? É só pegar o nome da pessoa e você podia fazer a ordenança no lugar dela. Ele também parou com aquele negócio de fazer selamento entre pessoas que não são relacionadas, né? Eu gosto muito de tal pessoa, eu quero me selar e ele... Não, aquele cara é super gente boa, não é meu parente nem nada, mas eu vou me selar a ele, né? Isso acontecia, e a lei de adoção, a gente tem um episódio sobre a lei de adoção. Então, aí na mesma época de Wilford Woodruff, além de acabar com a poligamia, ele também acabou com essa lei aí, né? Não pode mais selar com pessoa que não é teu parente, não, tá bom? Vamos patronizar isso aqui, deixar certinho que tá meio bagunça. Em 1882, ele era fugitivo da lei, né? Pois é, ele teve que fugir por quê? Quem sabe? Acertou, né? Acertou! 1882, ele estava fugindo por causa da poligamia. Ele estava, né, cheio de esposa, tinha a lei Edmunds, né? Ele não podia estar aí com um monte de esposa, acabou tendo que fugir. Ele não era presidente da igreja ainda, né? Lembra quando que ele entrou? 1889, 1879. Mas antes dele virar presidente da igreja, ele já estava tendo que fugir, né? Alguns membros da igreja já estavam sendo presos. A gente já falou bastante sobre essa lei Edmunds e também sobre o fim da poligamia, então vale a pena dar uma olhadinha no nosso episódio sobre isso. Fala bastante sobre essa época de Wilford Woodruff. Mas, basicamente, o que aconteceu? Ele teve que fugir porque alguns membros já estavam sendo presos, né? Então estavam sendo presos, as propriedades sendo confiscadas pelo governo. Membro da igreja Mormon não pode votar, perder o direito ao voto. Então, assim, estava ficando bem complicado para os membros da igreja. E é engraçado, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos só terminar a historinha aqui do Wilford. Nosso Wilfinho, ele perdeu a mãe cedo. Pois é, o pai dele, vamos dar uma olhadinha qual é o nome dele? Aspect Woodruff, e a mãe, Beulah Thompson. Aí o que aconteceu? Ele nasceu quando? 1807. Quando que a mãe dele morreu? 1808. O Wilfinho tinha 1 ano e meio quando a mãe dele faleceu. Ela morreu de febre maculosa. Bom, em 1826, o pai dele perdeu um moinho. O pai dele tinha um moinho, né? Acabou perdendo e ele teve que se mudar ainda dentro do estado de Connecticut, né? O nosso Wilfinho era adolescente ainda. O Wilfinho resolveu começar a trabalhar com um moinho, só que daí de outras pessoas. Foi trabalhar com o moinho da tia dele, depois de outras pessoas. E enquanto isso, ele também estudava religião. Estava bem interessado nesse assunto. Então, inicialmente, ele começou como batista, né? Então, ele foi batizado na igreja batista, mas logo depois ele conheceu a igreja de Joseph Smith e se batizou. Ele entrou aí para a igreja em dezembro de 1833, daí já em abril de 1834 ele entrou para aquele acampamento de Sião, né? Tem um exércitozinho da igreja. E olha só que interessante, em 1835 o que ele fez? Ele se ofereceu para ser missionário da igreja, né? Então ele fez missão lá no Tennessee. Lembra o Tennessee? A gente fez um episódio, o pessoal meio que expulsou os membros da igreja, teve aquele massacre. Qual é o nome do massacre? Tem episódio aqui, esqueci. Achei aqui. É o episódio 126, Massacre de Cane Creek. Lembra que o B.H. Roberts foi lá buscar o corpo dos missionários que foram mortos? Pois é, então.
esse massacre aconteceu lá no Tennessee. Então, Wilford Woodruff já tinha feito missão lá. É engraçado, né? Doou todos os bens dele para a igreja e foi servir missão. Então, nessa época, ele foi chamado como elder. Quem ordenou ele foi o Warren Parrish. E já em 1836, Joseph resolveu chamar ele como membro do Quórum dos 70. Lembra que ele virou membro do Quórum dos 12 em 1839. Então foi uma escaladinha aí, né? Se ele entrou para a igreja em 34 para 39, 5 anos, já virou membro do Quórum dos 12. Tá bom? Teve gente que foi antes, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os casamentos dele. Então, a primeira mulher dele foi a Phoebe, né? Quem fez o casamento dele foi o Frederick J. Williams. O segundo casamento dele foi com a Mary Ann Jackson, durou 1 ano, aí depois eles se divorciaram. E o terceiro e quarto casamento também. Ele casou e logo se separou. O terceiro e o quarto casamento dele acabou em 3 semanas, imagina, casou 3 semanas depois se separou, que as meninas resolveram começar a namorar com caras da idade delas. O Wilford devia ser velhinho. O que aconteceu? Que elas não gostaram de ter casado com ele, né? Não, acho que melhor não. Não compensa. Ó, vamos acompanhar aqui, ó, 1852. Então ele casou com essa Mary, né? Que ela faleceu no mesmo ano. E a Clarissa, que casou com ele no mesmo ano da Mary, se separou dele 1 ano depois. Aí no ano seguinte, 1853, ele casou com aquela Emma Smith. Agora eu tô vendo aqui a informação. Sim, essa Emma Smith não é a Emma Smith do Joseph. Ela tinha 15 anos. 15 anos. E ele casou também em 1853 com a Sarah Brown, de 19 anos. Então a gente chega em 1857, onde Brigham Young selou Wilford Woodruff a uma nova esposa chamada Sarah Delight Stocking. Depois disso, em 1877, o Brigham Young então selou a própria filha com o Wilford Woodruff, a Eudora Lovina Young. Então olha só que engraçado. A filha do Brigham Young casou com o Wilford Woodruff, inclusive o pai dela, que fez o selamento, a Eudora, né, com o Wilford Woodruff, e o Lorenzo Snow casou com a filha do Wilford, era a Phoebe. Bom, tem algumas outras mulheres que têm especulações de que foram casadas com Wilford, porque é isso, né? Os registros que a gente tem podem não representar a realidade dos fatos. A gente sabe que ele estava fugindo por causa de perseguição do governo sobre a poligamia, então muito facilmente ocorreram alguns casamentos, né, que não foram registrados. Vamos levar isso em consideração. O historiador D. Michael Quinn, a gente já falou sobre ele, alguns estudos que ele fez, e ele levanta algumas hipóteses de que isso foi bem possível, vários casamentos que não estão registrados. Bom, vamos lá, algumas polêmicas sobre o Wilford Woodruff. Então, como presidente da igreja, o que a gente pode falar sobre ele que causa um certo atrito? Eu acho que um dos maiores assuntos quando a gente fala de Wilford Woodruff é sobre o manifesto, né? Deixando a poligamia que eles tinham defendido muito, era um mandamento assim que nunca ia sair da terra, isso estava bem claro, não vai sair. E de repente o governo começou a fazer pressão, que a gente já falou, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode votar, estão confiscando, estão sendo presos. De repente a igreja vai acabar por tanta perseguição do governo. Eles resolveram que, cara, não dá mais, a gente não aguenta. Manifesto, 1890, só que cumpriram? Não cumpriram. Continuaram se casando, indo para México, indo para Canadá, tentando fazer vários casamentos escondidos para conseguir manter a poligamia, né? Era uma lei ali para inglês ver, né? Vamos criar um manifesto só para eles pararem de incomodar, e a gente continua com essa lei divina. Só que daí o fato de ter criado esse manifesto já é um problema. Por quê? Era um mandamento, não ia sair da terra. Aí de repente ele chega e cria uma lei de que vai acabar? Estranho. Parece a igreja de Deus, cheia de revelação certinha, que tudo se encaixa? Não parece. Né? E isso é uma outra polêmica da época aí de Wilford, porque, né, essa obediência cega a mandamentos, revelações convenientes. Então hoje, e até na época, a igreja defendeu que não foi criado o manifesto por conta de perseguição ou pressão do governo, nem nada disso. Foi uma revelação divina. Então, convenientemente, Deus resolveu
não por pressão do governo, mas sim por revelação dele, que ele achou que era o momento de terminar com a poligamia, né? Então, assim, conveniente? Muito conveniente. Então, parece realmente uma revelação divina? Não parece. Outra questão polêmica também ainda da época de Wilford, mas a gente vai falar assim que os Estados Unidos, no geral, nessa época, não estava nem aí do racismo, não é verdade? Escravidão, racismo? Não estão. A lei ali estava muito forte em cima da poligamia, mas daí chega ali sobre racismo, mesmo que os caras não estão ligando muito. Então, se fosse uma religião, uma igreja liderada por Deus, o mesmo Deus de hoje que condena o racismo, né? Se fosse o mesmo Deus trazendo a revelação, naquela época essa revelação já seria vigente, né? Então Wilford Woodruff defendia ainda muito essa questão de racismo, né? Os negros não têm os direitos que os brancos têm, né? Então ainda naquela época estava vigente. Eles só estavam correndo atrás de alterar a poligamia para continuar sobrevivendo como religião. Mas se o racismo não era uma coisa que o governo estava pressionando, não precisava mudar. E outra coisa interessante, mesmo ele colocando o manifesto como uma lei que vai acabar com a poligamia, ele não pregou que a poligamia era errado. Ele falou, a gente está fazendo isso porque é uma revelação de Deus, não por perseguição do governo. Mas, por exemplo, os profetas antigos que viveram a poligamia, Joseph Smith, Brigham Young e todos os outros, estavam certíssimos. Bom, aí o que acontece? O Wilford Woodruff tinha que passar essa lei da poligamia, ele estava tenso, porque o governo está pressionando de um lado. E assim, estava bem evidente que a poligamia não podia acabar. Muito membro ia ficar bem chateado, ia ter muita rebelião dentro da igreja se ele acabasse. E também, ele é um profeta, ele vai entrar numa contradição enorme com os ensinamentos anteriores. Então o que ele ia fazer? Cara, ele preparou um discursinho bem bom, bem caprichado, falando assim, pessoal, primeiro, sou profeta da igreja, né? Recebo a revelação de Deus, fui escolhido por Deus, beleza? Certo? Outra coisa, Deus, ele não vai deixar com que o profeta desvie o povo do caminho correto, não é verdade? É verdade, olha o joguinho, vamos chegando lá. Aí, eu tô recebendo umas revelações aqui, Deus tá falando uns negócios que eu tô achando assim, poxa, sério, como é que é isso? E, eu tô vendo essas revelações de Deus e eu vou ter que passar para vocês, porque tá muito estranho esse negócio, né? Deus tá me falando que a gente tem que acabar com a poligamia, que história é essa e tal, e, poxa, eu não posso ignorar essas revelações de Deus, parece, pelo que Deus tá me falando aqui, peraí, a gente vai ter que acabar com a poligamia, pois é. Assim, pessoal, por mim, a gente continuava. Mas Deus está me falando, inclusive assim, eu continuaria, posso ser preso, podem confiscar tudo que eu tenho, podem fazer o que quiser, eu não tô nem aí, eu continuo com a lei divina de Deus da poligamia, né? Não tenho problema, não tenho medo do governo, dessa pressão toda. Mas Deus está me falando um negócio aqui, que é pra gente acabar, então daí, né, o que eu posso fazer? Né, pessoal? Eu acho que a gente vai acabar com a poligamia, hein, pessoal? Bom, foi feito um manifesto, a gente sabe que a igreja não cumpriu isso, está evidente. A gente teve um outro episódio sobre as audiências de... Qual que é o nome do homem? Reed Smoot. Ele foi para a audiência porque ele era um líder, apóstolo da igreja Sud e queria virar deputado, senador, alguma coisa assim. E queriam caçar, porque ele tinha ganho. Queriam caçar, porque, poxa, esse cara aí é dos mormons, vive em poligamia e tal, né? Não vamos deixar ele entrar aqui no governo, não. E daí veio essa audiência toda. A audiência era para impedir que o Reed entrasse, né, para um cargo no governo, mas também era já para caçar toda a questão da poligamia e destrinchar tudo que estava acontecendo na igreja. Foi uma oportunidade para fazerem isso. E olha, essa audiência, recheada de informação sobre a poligamia. Então os caras fizeram um estudo, uma coletânea, né, de evidências e de depoimento, tanto do presidente da igreja na época, né, que daí depois o Wilford morreu, veio o próximo, o Joseph F. Smith, eu acho. E ele foi lá, teve que depor, e olha, ficou feio, passou vergonha lá.
né? Eles negando, né? O Wilford Woodruff falou, né? Depois do manifesto, falou, não, a gente não prega mais poligamia. Mentira, mentira. Estavam pregando, estavam fazendo poligamia escondido. Está registrado, está muito bem documentado, né? Profeta da igreja mentindo. Feio que feio. Bom, lembra outra história também, que a gente vai passar um pouquinho dessa poligamia, vamos falar outra coisa? O Wilford Woodruff, ele tinha contado uma outra história. Ele era, né, presidente lá no templo de St. George. A gente já contou essa história. Acho que era de Visões Fantásticas, onde ele citou que de repente chegou alguns espíritos, né, lá no templo, e os espíritos eles estavam pedindo, poxa, né, a gente quer ser selado, a gente quer nossas ordenanças, como é que vai acontecer? Vão fazer ou não? E quem eram as pessoas, né, esses espíritos? O pessoal que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, um monte de gente importante estava lá, apareceu para ele. Essas coisas não acontecem hoje mais, né? Só acontecia na época, né, em que não ficava tão feio contar essas histórias. Hoje fica um pouco difícil. Então, ou os profetas hoje eles veem, né, esses espíritos, essas visões fantásticas, essas experiências espirituais muito impactantes e não falam, ou eles não veem. Né? Então, de repente, o Wilford viu ali o pessoal que assinou a independência, não era só eles, não tinha, vamos ver, um total de 100 pessoas, incluindo o Cristóvão Colombo, um monte de gente. Esse pessoal todo chegou ali e falou, cara, queremos nossas ordenanças, faz aí, pô. Todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, olha só que legal, né? São o pessoal dos Estados Unidos. Pessoas de outros países, meio que, eu não sei como que funciona no mundo espiritual, o espírito deles é ter que fazer um trajeto, como é que funciona? O pessoal da África, Europa, Ásia, lá, ou, né, das Américas, esse pessoalzinho antigo aí, desses lugares, meio que daí não, né? Tá bom. Tá, vamos entrar agora naquele assunto de racismo que a gente comentou. O Wilford Woodruff tinha um pensamento bem racista. O Elfinho deixou uns registros de janeiro de 1852, onde ele fala um pouco sobre o racismo. Vamos dar uma olhadinha na fala dele. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim era mais inclinado para o mal do que Abel. Adão foi chamado para oferecer sacrifícios, assim como os seus filhos. O sacrifício de Abel foi mais aceitável do que o de Caim. E Caim pôs em seu coração tirar Abel do caminho, de modo que ele matou Abel. O Senhor disse, não iria matar Caim, mas queria colocar uma marca nele. E a marca é uma maldição. E é vista no rosto de cada negro sobre a terra. É um decreto de Deus, e essa marca deve permanecer sobre a semente de Caim, e é uma maldição, até que toda a semente de Abel seja redimida. E Caim não irá receber o sacerdócio ou a salvação, até que toda a semente de Abel seja redimida. E outra coisa, ele não é só até a semente de Abel ser redimida, não, é para sempre, né? Então, até todos os brancos receberem as ordenanças e serem salvos, os negros não podem, tem que esperar. Depois, vamos ver o que ele fala. Mas a semente de Abel estará à frente da descendência de Caim por toda a eternidade. Pois é, né? Por mais que, beleza, vocês podem receber depois que todos os brancos receberem os sacerdócios e as ordenanças. Daí vocês recebem, né? Mas isso não quer dizer que vocês são iguais. A semente de Abel, os brancos, vão estar sempre à frente de vocês. Vão estar sempre liderando vocês. E outra coisa. Se algum homem misturar sua semente com a semente de Caim, a única maneira através da qual ele poderia se livrar dela ou obter salvação seria vir adiante e ter a sua cabeça cortada e seu sangue derramado sobre o chão. Significaria também tirar a vida de seus filhos. Olha só o profeta. Cara, discurso do Wilford Woodruff, 4º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Você se misturou com um negro, né? Você branco se misturou com um negro, corta a sua cabeça, né? Se sacrifica pelo seu erro e mata teus filhos também.
Não é piada, pessoal, não é piada. Ele continua ali, ó. O Senhor vai vigiar todos nós. O diabo gostaria de governar parte do tempo, mas estou determinado de que ele não nos governará em nada, e os negros não governarão sobre nós. Não vou permitir que o diabo governe sobre nós em nada. Tá lá no diário pessoal de Wilford Woodruff de janeiro de 1852. Bom, vamos para alguns videozinhos que eu consegui encontrar. Primeiro, o Wilford Woodruff é o primeiro presidente da igreja que a gente tem um registro gravado. A gente tem, pois é, a voz dele. A gente não tem de Joseph, não tem de Brigham Young, não tem de John Taylor, mas Wilford Woodruff, ele fez questão de deixar a voz dele registrada. Então ele gravou o testemunho dele. A gente vai ouvir aqui a própria voz do Wilford Woodruff. O seguinte é uma gravação de um homem, nascido em 1807, cujo nome era Wilford Woodruff. Esta é uma gravação muito única e especial, não apenas porque ele é uma das poucas pessoas nascidas no início dos anos 1800 a terem sido gravadas, mas também porque ele era um amigo próximo do fundador Mormon Joseph Smith. Ele percorreu a América na primeira metade do século XIX. Na década de 1830, ele estava em Ohio, onde conheceu Joseph Smith pela primeira vez. Depois, ele foi missionário no Missouri no final dos anos 1830. Após isso, ele começou a pregar no Arkansas e no Tennessee. Não foi até 1850 que ele se mudou para Salt Lake City, onde eventualmente se tornou o presidente da Igreja Sud em 1889. Então, uma figura histórica muito interessante. A gravação é um pouco difícil de entender em alguns pontos, então incluí legendas para ajudar com isso. De qualquer forma, vamos lá. Este é o Sr. Woodruff falando em 19 de março de 1897. I have my testimony that the Father Joseph Smith said before he died in Illinois that he was kept of the world and the control over the whole of the world. He would save every man, movement and time, the government of their religion. Those are my sentiments today. I bear my testimony that Joseph Smith was the true prophet of God, ordained of God, who laid the foundation of his church and executed the last dispensation and fullness of time. I bear my testimony that his word is great, Revelation 144. It's all good because the Joseph Smith called the 12 apostles together and he delivered unto them the ordinances of the church kingdom of God. All the keys and powers that God has bestowed upon him. He used upon our heads. He told us we can round up our shoulders and bear all this kingdom. Então a gente vai dar uma olhadinha agora nos outros vídeos que eu consegui encontrar naquele Hard to Find Mormon Videos. O nome do vídeo é Prophets of the Restored Church, Wilford Woodruff, né? Então a igreja em 1978 resolveu fazer alguns vídeos sobre a vida dos profetas antigos. Então vamos dar uma olhadinha em detalhes da vida de Wilford. Wilford Woodruff, profeta do Senhor e homem de ação. Embora fosse um homem profundamente espiritual, Wilford Woodruff não estava apenas de joelhos em oração, mas também de pé no serviço do Senhor, realizando suas tarefas com uma energia física, resistência e força incomuns. Muito de sua resistência pode ter vindo de seus antepassados robustos de Connecticut. Nesta casa viveu seu avô, que dizia se fazia mais trabalho do que qualquer outro homem no condado de Hartford. Seu pai, um fazendeiro que possuía uma serraria, um moinho de farinha e rebanhos de gado, ficou pobre ao dar aos pobres e teve que trabalhar 18 horas por dia.
Quando menino, a superabundância de energia de Wilford, combinada com uma propensão a acidentes, resultou em tantos sustos que uma recitação de todos eles ocupa um capítulo inteiro em sua biografia. Aqui está uma amostra. Começando aos 3 anos de idade, ele caiu em um caldeirão de água fervente. Depois, foi chutado por um boi e quase foi chifrado por um touro mal-humorado. Ele quase foi sufocado por uma carga de feno que caiu. Escapou por pouco de se afogar uma vez, quase morreu congelado em outra e foi mordido por um cachorro raivoso, nos estágios finais da hidrofobia. Aos 20 anos, ele havia quebrado quase todos os ossos do corpo e escapou da morte por pouco muitas vezes. Ele atribuía suas desventuras ao longo da vida a um poder destrutivo que buscava frustrar sua missão na vida e suas escapadas da morte. A vigilância de uma providência misericordiosa. O jovem Wilford era um estudante das Escrituras e estava seriamente investigando a religião aos 14 anos, quando começou a ganhar seu próprio sustento. Ele fala sobre suas buscas juvenis. Eu me dedicava à leitura das Escrituras e à oração sincera diante de Deus, dia e noite. Eu havia suplicado ao Senhor por muitas horas na floresta, entre as rochas, nos campos e no moinho, muitas vezes à meia-noite, por luz e verdade. O Senhor respondeu à oração do menino, mostrando-lhe o caminho para a verdade. Wilford soube pela primeira vez da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias aos 26 anos, através de um artigo de jornal que ridicularizava a igreja. No entanto, ele ficou impressionado e quis conhecer esses Mormons. Sua oportunidade surgiu 1 ano depois, quando soube que 2 élderes da igreja iriam realizar uma reunião na escola da cidade. Wilford correu para a escola sem esperar pelo jantar, orando no caminho para saber se os missionários eram servos de Deus. Esse testemunho foi dado a ele de forma contundente. E 2 dias depois, no último dia do ano de 1833, ele foi batizado. Ele descreveu mais tarde aquele dia de dezembro. A neve tinha cerca de 1 metro de profundidade. O dia estava frio e a água estava misturada com gelo e neve. No entanto, eu não senti o frio. 4 meses depois, ele conheceu o profeta Joseph Smith, em Kirtland, pela primeira vez. Wilford Woodruff se tornou um dos grandes missionários dos últimos dias e foi fundamental para trazer mais de 2.000 pessoas para a igreja. O que foi responsável por seu sucesso fenomenal? Certamente, um fator foi sua convicção inspirada e testemunho fervoroso, e talvez tenha sido em parte pura resistência. Imediatamente após ser ordenado sacerdote no sacerdócio aarônico, ele cumpriu uma missão nos estados do sul e caminhou milhas através de pântanos infestados de jacarés, sob chuva e escuridão, sem sequer um pedaço de pão para acalmar o estômago. Ele enfrentou lobos, apóstatas furiosos e multidões sem medo. Ele parece também ter possuído um talento para o dramático e um bom senso de timing. Uma noite, ele chegou a uma pousada, coberto de lama e exausto de atravessar 10 milhas de pântanos do Tennessee. Identificando-se como pregador, ele pediu jantar e um quarto. O proprietário simplesmente riu em descrença. Mas vendo uma oportunidade para um pouco de diversão, ele concordou com a cama e a comida. Se tal viajante desleixado pudesse realmente pregar um sermão para alguns dos moradores locais. O profeta Woodruff também precisava de um pouco de diversão e decidiu entrar no jogo. Ele implorou para ser poupado da pregação. Mas quanto mais ele implorava, mais entusiasmado ficava o proprietário. Após o jantar, o proprietário reuniu a elite de Memphis que, em suas finas sedas e broadcloths, veio à taverna, preparados para um ato de comédia do jovem coberto de lama. Então, Wilford Woodruff se levantou e pregou por 1h30, um de seus melhores sermões. Certamente o Espírito do Senhor estava com ele em sua pregação. Ele escreveu: fiz um pacto anos atrás de que tudo o que o Senhor me inspirasse a dizer, eu pregaria. Em sua primeira missão à Inglaterra, sua pregação foi tão poderosa sob a inspiração do Senhor, que, nesta casa, que pertencia então a John Benbow, de Herefordshire,
ele converteu toda uma congregação de irmãos unidos que estavam orando por luz e verdade. Um policial que veio para prendê-lo e 2 espiões enviados pela Igreja da Inglaterra, batizando ao todo 600 pessoas nesta piscina localizada na mesma propriedade. Entre as missões, ele encontrou tempo para se casar com Phoebe Carter após um rápido namoro de 2 meses. Ambos tinham 30 anos de idade na época. Sua entrada no diário no dia de seu casamento registra o evento em uma página, devidamente adornada para a ocasião. Na página seguinte, ele compôs um poema, uma das muitas expressões de afeto e respeito, por sua amada Phoebe. Aos 32 anos, Wilford foi chamado para ser um apóstolo do Senhor. 50 anos se passariam antes que ele fosse sustentado como profeta, vidente e revelador da igreja. Como era o Elder Woodruff nos anos em que ele estava se tornando o homem que seria profeta da igreja? Ele era um homem de fala rápida, com uma energia nervosa ilimitada. Ele diz de si mesmo: estive com pressa toda a minha vida. Conhecidos o descrevem como de estatura média, um pouco corpulento e de natureza robusta. Eles elogiavam sua diligência e força. Diz um: eu o vi carregar uma máquina de debulha com feixes de uma pilha, quando 3 homens comuns reclamavam da tarefa. Ele simplesmente não conseguia ficar ocioso. Se não estivesse debulhando, então estava capinando, jogando feixes de feno ou podando árvores frutíferas. Sua abordagem decidida à vida é ilustrada em um incidente que ocorreu enquanto os Mormons cruzavam as planícies. Índios haviam levado muitos animais pertencentes aos santos, incluindo um cavalo e uma mula pertencentes ao irmão Woodruff. Ele se juntou à recuperação bem-sucedida deles, descrevendo a perseguição em seu diário. Coloquei uma sela e uma rédea em um cavalo exausto, por falta de um melhor, e comecei a perseguição. Enquanto subia um desfiladeiro, uma avalanche de cerca de 30 índios desceu sobre mim e me cercou. A poucos metros de mim, um grande índio sacou uma arma. Apontei um revólver de 6 tiros para o peito dele e dei um grito. Assim que fiz isso, ele deu um grito e correu colina acima, e os outros índios o seguiram. Ele era um caçador ardente que raramente voltava para casa de mãos vazias durante a jornada pioneira. Ele foi pescar trutas perto de Fort Bridger, usando pela primeira vez algumas moscas artificiais que havia trazido de Liverpool. Ele se gabou de ter pescado 12 peixes com suas moscas artificiais, mais do que o resto do acampamento de Israel junto, usando isca viva. Anos depois, ele pescou nos riachos perto do Lago Fish, no sul de Utah, após uma conferência de estaca realizada lá. Pescadores ávidos entenderão os comentários em seu diário, encerrando um dia de atividade missionária, anos antes na Inglaterra. Ordenei cerca de 30. Confirmei alguns, curei muitos que estavam doentes, apertei as mãos de cerca de 400 santos, caminhei 2 milhas e terminei com cerca de 4 horas de pregação na lareira. Então me deitei para descansar e sonhei em pescar peixes. Como pode ser visto naquela lista de atividades, Wilford Woodruff era um homem com um olhar meticuloso para detalhes. Ele adorava fazer listas e contar coisas. Ele chegou a contar o número de tijolos que estavam sendo usados em sua casa em Nauvoo. Essa característica é melhor ilustrada por uma olhada em uma página de seu diário, recapitulando as atividades daquele ano. Eu participei da Assembleia Solene e me encontrei 20 vezes com o Quórum dos 70. Viajei pelo Alto Canadá e por 6 dos Estados Unidos. E visitei 3 ilhas do mar, totalizando uma distância de 2.350 milhas. Realizei 108 reuniões. Batizei 21 pessoas. 3 eram capitães de navio e 3 eram parentes. O cuidadoso registro de Elder Woodruff levou a uma de suas realizações mais importantes, sua contribuição para os registros históricos da igreja. Ao Wilford Woodruff devemos muitos detalhes da história escrita da igreja, incluindo sermões e ditos de Joseph Smith, Brigham Young e outros. Ele aprendeu um pouco de taquigrafia Pitman, que usava de tempos em tempos, mas, principalmente, ele confiava em uma memória precisa.
Ele considerava sua capacidade de lembrar os sermões do profeta Joseph, um dom de Deus. Mais tarde em sua vida, ele foi nomeado historiador da igreja, uma posição que ocupou por mais de 30 anos. Essa posição foi apenas uma, de muitas. Ao longo de sua vida, ele adquiriu experiência em muitas posições diversas. Como gerente de negócios do Times and Seasons, membro da legislatura territorial, presidente da Sociedade Agrícola e de Manufatura de Deseret, diretor das SMI. Além de suas outras contribuições, o Elder Woodruff dedicou grande parte de sua vida ao trabalho no templo. Em 1877, ele foi nomeado como o primeiro presidente do Templo de St. George. Aqui ele experimentou algumas manifestações importantes. Os espíritos dos mortos se reuniram ao meu redor, querendo saber por que não os redimíamos. Estes eram os signatários da Declaração de Independência e eles esperaram por mim por 2 dias e 2 noites. Eu chamei o irmão McAllister para me batizar pelos signatários da Declaração de Independência e outros 50 homens eminentes, incluindo John Wesley, Colombo e outros. Ele experimentou muitas outras manifestações celestiais. Eu tive a administração de anjos no meu tempo e época, embora nunca tenha orado por um anjo. Joseph Smith me visitou muito após sua morte e me ensinou muitos princípios importantes. Entre outras coisas, ele me disse, para obter o Espírito de Deus, que todos nós precisávamos dele. No último inverno, tive muitas entrevistas com o presidente Young e com Heber C. Kimball, George A. Smith, Jedediah M. Grant e muitos outros que estão mortos. O Elder Woodruff precisava de toda a inspiração e instrução que pudesse obter, porque dias sombrios estavam sobre a igreja. Os não-mormons, violentamente contrários ao casamento plural, aprovaram leis que enviaram muitos líderes da igreja para a prisão ou para o exílio autoimposto. O irmão Woodruff escolheu ir para o exílio no Arizona. Caracteristicamente incapaz de desperdiçar tempo, mesmo no exílio, o Elder Woodruff passou o período pregando o evangelho aos índios. Em novembro de 1885, sua amada esposa, Phoebe, faleceu. Wilford, profundamente entristecido, retornou a Salt Lake City, mas foi forçado a se esconder no escritório do historiador da igreja para assistir ao cortejo fúnebre dela. Milagrosamente, ele não foi apreendido pelos oficiais da lei. Em um momento, ele estava participando de uma reunião dos irmãos quando delegados cercaram o edifício. O irmão Woodruff, vendo-os do escritório do historiador, fez uma oração silenciosa para que os delegados ficassem cegos para ele. Ele e seus companheiros então saíram do edifício, passando pelos 20 delegados, sem que eles o vissem, e escaparam. Em 1887, o presidente John Taylor faleceu. Wilford Woodruff assistiu ao cortejo fúnebre do mesmo local, onde havia testemunhado o de sua esposa 2 anos antes. O presidente Woodruff, agora líder da igreja em virtude de sua posição como presidente do Conselho dos 12, aceitou a posição humildemente. É uma posição que eu nunca procurei, mas Wadut, rezo a Deus para me dar graça suficiente para o meu dia. Embora sujeito à prisão, o presidente Woodruff veio ao tabernáculo durante a conferência geral semestral daquele ano. Ele entrou durante a sessão da tarde sob uma trovoada de aplausos de seu povo. Após falar brevemente, ele saiu cedo para evitar ser preso. Durante esses anos precários, o presidente liderou a igreja enquanto estava no exílio. As prisões por casamento plural continuaram. A igreja estava perdendo propriedades devido a impostos injustos e confisco. Os santos estavam divididos entre obedecer a uma lei de Deus ou a uma lei do país. O presidente Woodruff apelou ao Senhor e finalmente apresentou a resposta aos santos na forma do Men's Manifesto, uma declaração oficial de que a igreja se submeteria às leis do país ao não permitir a prática do casamento plural. Na conferência de outubro de 1890, os santos adotaram unanimemente o manifesto como uma revelação de Deus. Para aqueles que ficaram magoados com a declaração, o profeta explicou:
Senhor me mostrou por visão e revelação exatamente o que aconteceria se não parássemos com esta prática. Todas as ordenanças do templo seriam interrompidas, a confusão reinaria em todo Israel e muitos homens seriam feitos prisioneiros. Mas eu quero dizer isto: eu deveria ter deixado todos os templos saírem de nossas mãos. Eu deveria ter ido para a prisão eu mesmo e deixado que todos os outros homens fossem para lá, se o Deus no céu não tivesse me ordenado a fazer o que fiz. Eu fui diante do Senhor e escrevi o que o Senhor me disse para escrever. A missão terrena do presidente Woodruff estava quase no fim. Mas ele viveu para testemunhar a conclusão do templo de Salt Lake, que levou 40 anos para ser construído e para dedicar essa estrutura sagrada. 3 anos depois, ele viu a concessão do status de Estado ao território de Utah. Para este evento, aguardado pelos santos por 45 anos, as casas comerciais foram decoradas com bandeirolas, e uma enorme bandeira feita na fábrica de roupas local cobriu o teto do tabernáculo. A saúde do presidente Woodruff vinha se deteriorando há vários anos. Finalmente, em São Francisco, ele faleceu aos 91 anos. Ele pediu que ninguém usasse preto como sinal de luto e que na cabeceira de seu túmulo fosse colocada uma placa de mármore afirmando que ele morreu na fé e na comunhão dos santos. Ele foi o primeiro presidente da igreja a preservar seu testemunho audível, e este, nascido perto do fim de sua vida, testemunha sua fé inabalável e sua lealdade ao profeta Joseph. Embora a gravação seja primitiva, ainda assim, é possível sentir sua força deliberada. Eu tenho meu testemunho e dever a cumprir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você está até aqui, quem precisa da fundação, e não poderíamos ter sido testados na plenitude dos tempos. O profeta trará sua luz, e a palavra de Deus lhe será dada no céu. Ele será coroado como mártir, e os amigos de Deus terão a última palavra. E todo o seu testemunho nos será dado, e o poder de Deus se manifestará no profeta. Este é o meu testemunho. Tchau, Spence. Lembrando aí, pessoal, esse vídeo é um vídeo da igreja que eu encontrei na internet e eu usei o AI para fazer uma tradução, né? Então ele está fazendo a tradução direta, algumas palavrinhas saem meio diferentes. Inclusive o nosso áudio aqui hoje, né? Nosso áudio dos nossos vídeos, eles não estão 100% como sempre é. É o melhorzinho que a gente está conseguindo, principalmente para fazer um fundo, para fazer esse tipo de vídeo. Ele sai diferente mesmo. Tentei dar uma melhoradinha no áudio, não consegui não, tá? Mas acho que dá para ouvir, né? Dá para entender. Mas é isso. Lembrando, esse aqui é um vídeo produzido pela igreja, né? Então, pode existir uma romantização da história aqui, né? Olha, isso aqui é uma coisa importante de ser analisada, né? Os profetas aqui, ó, com a roupinha de presidiários, eles são vítimas, né? São vítimas de uma perseguição religiosa, não são criminosos. É interessante, vamos fazer uma análise de informações aí, o que a gente consegue coletar nos nossos estudos e o que a gente vê da história da igreja até agora, para entender quem é vítima, quem é criminoso nessa história. Bom, é isso aí, pessoal. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre o Wilford Woodruff, a vida dele, quem foi ele, as coisas que ele fez e polêmicas da época deste 4º presidente da Igreja Sud. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.